Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Que Ele seja eternamente louvado. Vou pedir para Marcão para acender as luzes e a gente pegar as nossas Bíblias e abrirmos nossas Bíblias lá no texto de Romanos, no capítulo 12, que é o texto que nós temos estudado já há algumas semanas. Romanos, capítulo 12. Queria ler com vocês a partir do versículo 9 de Romanos 12. Está lá na página 1147. Finalzinho da página, Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. Vocês chegaram lá? Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. E continua: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos ler juntos o versículo 12? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos ler mais uma vez o versículo 12, todos a uma só voz. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que esteja conosco e nos ministre graça. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome por estarmos aqui nesta noite, podermos nos reunir ao redor da Tua palavra, para crescermos juntos, para sermos edificados, para sermos instruídos por Tua palavra. Queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e toque-nos como o oleiro toca no barro, para lhe dar forma. Toca-nos, Senhor, como o escultor que molda a pedra ou a madeira para fazer dela o que projeta, o que deseja, o que pensa, mudando o que é para libertar a forma que só Ele vê na matéria-prima. Senhor Deus, nós nos oferecemos a Ti agora, para que Tu nos
esculpas, para que tu nos moldes, para que tu realizes desta forma que temos, a partir disto, a obra do teu coração em nós. E queremos glorificar o teu nome pela manifestação ao mundo do teu poder libertador e simultaneamente transformador. Faze isto e opera isto em nós, é o que te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. As pessoas, elas são diferentes, né? Cada uma tem o seu próprio jeito de ser, de viver. E quando nós nos casamos, a gente tem que aprender a conviver com o jeito do outro, com os modos e moldes que o outro tem, as suas características, as formas como as pessoas vivem. Não sei como vocês são, mas eu sou aquele cara assim que faz bem esse estereótipo masculino, né? De um cara que não está grilado, muito grilado com arrumação. Por exemplo, durante os 4 anos em que eu morei com o Tiago, lá no Július, e no tempo que nós moramos sozinhos, a mesa da sala tinha sempre pelo menos uns 30 livros sobre ela, né? E a gente abria espaço para almoçar, mas os livros que estavam por ali, além de todos os outros livros espalhados. Era fácil eu acordar com alguns livros ao redor da cama e tal. Karina é uma pessoa muito organizada e ela fica agoniada se ela for dormir e no quarto tiver alguma coisa fora do lugar. Ela precisa colocar aquilo no lugar. Se, por exemplo, eu deixar a camisa jogada num canto, ela precisa, vamos tirar a camisa, vamos guardar, colocar num canto, porque ela não consegue dormir bem se as coisas não estiverem arrumadas, organizadas. Ela teve que lidar, logo no início do nosso casamento, com a minha desorganização e eu lidar com essa organização dela. É muito bom viver e morar num lugar organizado. Mas nós moramos em vários lugares e há pelo menos 2 lugares que são nossa moradia frequente. Nós moramos no endereço que você dá quando preenche um formulário. Então você diz residência, aí tem lá um endereço, você mora lá. Mas você mora num outro lugar. Você mora dentro da sua cabeça. Você mora na sede de teus pensamentos. E você de vez em quando sai da sua casa e vai ao trabalho, e vai ao shopping, e vai à rua, e vai a outros lugares. Mas você, em momento nenhum na sua vida, nem quando dorme, você foge desta casa, que é a casa dos seus pensamentos. Esse lugar onde a gente existe o tempo todo, convivendo com a ordem ou desordem que lá habita. O que eu gostaria de propor como reflexão inicial da mensagem de hoje à noite é como está a ordem neste lugar onde moram os teus pensamentos. Você está vivendo num lugar bagunçado, você está vivendo num lugar tormentoso, você está vivendo num lugar cheio de conflitos, de confusão, onde as coisas não encontram encaixes, nem se apaziguam nunca. Frequentemente as pessoas levam para o lugar onde chegam o estado de ordem ou desordem que carregam consigo. Um dos mais importantes filósofos de todos os tempos e o cara que inaugurou a filosofia ocidental, como a conhecemos hoje, foi Platão. Platão
dizia que há dois mundos, o mundo das ideias e o mundo dos fenômenos. Daí é que ele chama o mundo das ideias de mundo numenológico, e o mundo onde nós tocamos as coisas e vemos e percebemos as coisas, de mundo fenomenológico, porque em grego fenômenon é a aparência. Então, agora nós estamos aqui olhando uns para os outros, isso que você toca é fenômeno, é manifestação, é aparência. Mas além do que se manifesta, do que eu percebo, das coisas que eu vejo, existe um outro mundo, existe uma outra realidade, tão real e tão importante, e talvez até mais importante do que esta, dos fenômenos, que é o mundo das ideias, o mundo do númenon, do conjunto de coisas que eu percebo. Discípulo de Platão, mas não seu seguidor, Aristóteles, disse que esse mundo das ideias não é, como pensava Platão, numa outra dimensão para além daqui. O mundo das ideias, segundo Aristóteles, é aqui mesmo onde nós estamos. As ideias habitam nossas mentes. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos dá um conselho estranho para nós mais habituados a existir no mundo fenomenológico. Paulo diz: regozijai-vos na esperança. Geralmente a gente só sente alegria nas coisas que se concretizam. Então a gente se alegra com a vitória, a gente se alegra com a conquista, a gente se alegra com a chegada da pessoa que esperávamos, a gente se alegra com as coisas que de algum modo se realizaram em nossas vidas. Paulo, não obstante, nos diz o seguinte: regozijai-vos com a esperança, regozijai-vos, sintam-se alegres, alegrem seus corações, fiquem contentes por força da esperança. Isso é muito difícil para a gente, né? É muito difícil celebrar, festejar, contentar-se, alegrar-se com uma coisa que ainda não se realizou. Muito embora eu e você sejamos capazes de sofrer com o que ainda não se realizou. Ou não somos? O que é o medo? O que é a ansiedade? Não é a nossa capacidade de sofrer com coisas que não se realizaram, mas a ameaça de que se realizem já nos atormenta, sim ou não? Ora, se nós somos capazes de sofrer de medo, de sofrer de ansiedade, de sofrer pela possibilidade de que alguma coisa aconteça, por que somos incapazes de nos alegrarmos pela esperança de que a boa ventura, de que o que é bom aconteça também? Paulo diz: regozijai-vos na esperança, alegrem-se na esperança. E o que ele está nos estimulando a fazer, o que ele está nos ensinando a fazer, é construir um outro mundo, construir uma outra realidade, construir uma outra dinâmica mental, uma outra percepção da realidade, que seja esta baseada não nos olhos, não no paladar, não nos sentidos, no tato, naquilo que eu escuto, naquilo que eu discerno como realidade presente em mim. O que Paulo nos está chamando a fazer é sermos construtores da nossa realidade. Porque o que é realidade? O que é realidade? Realidade é o que eu vejo? Isso é realidade? Tem um monte de coisas que eu não vejo. Quando você estava na escola, Marcão, você aprendeu lá na escola que isso que você vê não é como você vê. Você olha para essa cadeira e o que é que você imagina? Que tem um objeto fixo e imóvel, sim ou não? Mas o que é que você aprendeu na escola? Que essa cadeira, ela é composta de átomos, e os átomos são divididos em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. Na eletrosfera giram
com velocidades imensas os elétrons, e dentro do núcleo habitam os prótons e os nêutrons e as partículas subatômicas. Ou seja, essa cadeira que me aparece como um objeto imóvel é na verdade um movimento imenso. Eu é que não percebo. Ou seja, aquilo que é realidade não é realidade, é apenas uma percepção que eu tenho da realidade. Deixa eu dizer a você, Pedro, que aquilo que você chama de realidade não é realidade, é apenas a sua percepção da realidade. Mas é justamente esta percepção que você tem que formata a sua atitude no mundo, porque, de fato, não importa como as coisas são, o que importa é como eu as percebo. Entendeu, Patrícia? O que causa diferença na minha vida não é serem as coisas, serem as pessoas tais como elas são. O que causa em minha vida os efeitos que ela sofre são as percepções que eu construo acerca da minha vida. Aquilo que eu chamo de realidade é, portanto, o quê? O conjunto de percepções que eu tenho, o modo como eu vejo, as impressões, e essas impressões elas são construídas muito mais pelas minhas crenças do que pelas coisas tais como elas são, porque eu não tenho acesso às coisas tais como elas são. Eu só tenho acesso às impressões, aquilo que me chega, as leituras que eu faço. Vocês já conheceram alguma pessoa que você não sabe explicar porquê, mas você detesta essa pessoa? Você não suporta, a voz daquela pessoa lhe incomoda? Já aconteceu isso com você? E você nunca a encontrou, e as pessoas ficam procurando explicações em vidas passadas, ou sei lá como, para elucidar o motivo pelo qual você não se dá, ou não se identifica, ou não se agrada de alguém. Meu amigo, você por alguma razão associou essa pessoa a uma memória instalada em você, dela ou de outra pessoa com a qual você a associou. E o fato de você ter associado a essa pessoa, esta pessoa que lhe chegou, àquela memória que você tem, construiu em você uma percepção acerca dessa pessoa. E isto é suficiente para alterar a sua conduta para com ela, porque, mais uma vez, eu digo, aquilo que chamamos de realidade é a construção que produzimos a partir das percepções que temos. O que o apóstolo Paulo nos ensina, nos instrui, mude seu mundo, mudando sua percepção dele. E aí eu quero ampliar aquilo que Paulo disse para dar a vocês 3 verdades, 3 conceitos essenciais que devem ser signos e cores para colorir o mundo. Você já percebeu, seu Si, que 2 pessoas que moram no mesmo bairro, trabalham na mesma empresa, têm relacionamentos, filhos, uma vida muito parecida uma com a outra, uma é muito feliz e realizada, a outra às vezes tem mais e é infeliz e frustrada, não suporta a vida, quer precipitar-se da vida, sofre a existência. Isso acontece por causa da percepção do mundo e da vida que elas construíram. O que eu quero propor a vocês é: mude o seu mundo, mude a sua vida, alterando sua percepção, os instrumentos de leitura que você tem na sua vida. E eu gostaria de que o milagre da transformação e da libertação se operasse em nós através da transformação e da mudança da nossa percepção. A primeira palavra que eu quero lhes propor hoje à noite é a palavra presença. Qual é a sua vida? Qual é a sua realidade? A minha vida é um lugar onde Deus está presente.
Primeira palavra, primeiro signo, a primeira cor a colorir a minha realidade é a realidade da presença. Não há uma dimensão, não há um lugar, não há uma relação, não há um destino para onde eu me desloque, para onde eu vá, para onde eu me mova, onde Deus não esteja presente. Eu não me sinto só. Não me sinto só. Não me sinto desamparado. Você não precisa se sentir à deriva, porque Deus está dentro do teu barco, porque Jesus está com você, e quando em algum momento uma tempestade surgir, você sabe, Ele é poderoso para acalmar as tempestades. Por isso o texto nos diz o seguinte: regozijai-vos na esperança. Sede o quê? Pacientes na tribulação, na oração perseverante. Mas por quê? Por que eu devo ser paciente na tribulação? Sabe por quê? Porque ela passa. Quem tem aqui, como eu, alguns anos de estrada, já teve muitas vezes o sentimento de dizer assim: dessa eu não passo. Já aconteceu com você, Gracinha, de você dizer: dessa eu não passo, eu não vou ter forças, eu não vou ter como, eu não vou ter energia, eu não vou ter caminho para sair dessa eu não passo. Sabe o que é que aconteceu? Passou. Você passou, a sua tribulação passou, e esta que agora lhe inquieta também passará. E como diz a canção da Marisa Monte, passou, passará. Agora, eu só posso encarar a minha vida deste modo, Geraldo, se eu tiver uma consciência profunda da presença, de que Ele está na minha vida. Por isso eu posso e devo ser paciente na tribulação, porque como Ele está na minha vida, esta tribulação passará. Se eu perseverar na minha paciência, se eu não desanimar, se eu não me desesperar. Que palavra rica, desespero, Rubens. Desespero é o estado do indivíduo que desistiu de esperar. Aquele indivíduo que, lendo a tribulação, se imergiu na tribulação, se afogou e se afundou na tribulação, e em se afundando e se afogando na tribulação, não consegue mais reagir. Eu lembro que há muitos anos atrás eu fui fazer a besteira de tomar banho, de passar por debaixo de uma cachoeira. Eu queria fazer, feito a gente vê nos filmes, né? Sessão da tarde, quando a gente é criança, sabe aquelas cavernas que ficam por trás da cachoeira, e fazer aquelas explorações assim por trás da cachoeira. E eu não vou lá, era uma cachoeira enorme assim, aí eu queria passar por detrás, entre as águas e a pedra, me escorando ali e passar por trás da cachoeira. Eu fui nessa. O que aconteceu é que as gotículas de água que subiam com a força da queda da cachoeira, criaram uma nuvem e eu fui sufocando. E eu e um colega íamos naquela parede, eu digo, eu vou voltar. Mas eu não queria dizer a ele para ele voltar, então eu tomei uma decisão. Eu vou dar um impulsozinho, vou me afastar da pedra, vou contornar e voltar. Quando eu dei um impulsozinho e me afastei da pedra, eu caí debaixo das águas, da força das águas da cachoeira. E aí eu comecei a lutar contra as águas e aquela coisa, e eu
lutando e o fôlego indo embora, e a única oração que eu fazia, Sérgio, era dizendo: eu preciso criar Tiago, eu preciso criar Tiago, eu preciso criar Tiago. E eu só pensava, Tainá não tinha nascido naquela época ainda, e eu só ficava dizendo para mim: eu preciso criar Tiago. Mas chega, e você luta, aí chega um momento em que você desiste, porque não tem mais força. E aí eu parei eu estava consciente ainda, tinha engolido muita água, mas estava consciente ainda. E aí eu senti a ponta dos meus dedos tocando na terra. E aí, com aquela última força, eu dei um impulso para sair das águas, sair do fundo das águas e poder, quem sabe, emergir, e emergindo, encontrar ar de novo. E eu fiz isso. Quando eu fiz, eu descobri que a água estava na minha cintura. Sim, e eu podia ter morrido afogado com a água na minha cintura. Lá onde eu caí era fundo, mas à medida que eu lutava, eu só lutava para ir para dentro da cachoeira. Quando eu parei, eu não conseguia mais lutar, a própria água me expeliu e foi me colocando para longe daquilo e me levou até um lugar raso. E ali, quando eu achei que eu ia ter que subir ainda muito, foi que eu descobri que eu já estava no raso. Mas é exatamente esse o nosso grilo, é exatamente esse o nosso problema. A gente luta para reagir, faz um esforço terrível para encontrar um outro caminho, uma solução, quando na verdade Deus nos conduz para um lugar seguro. Deus é quem nos tira, não é a minha força nem a sua força, seu Paulo, que vai nos tirar do turbilhão de nossas angústias. Entrega ao Senhor, confia ao Senhor. Submete a tua vida à autoridade dele que está presente em você, e ele, por graça e por misericórdia, vai te tirar de lá. Primeiro instrumento que eu tenho para ler a minha vida, para ler a realidade, para constituir a realidade ao meu redor, é a presença de Deus. Não dá para começar com outra dimensão da realidade. Não dá. Você pode tentar pensamento positivo. Tem gente que acha que o pensamento positivo ajuda. Mas com base em que eu vou ter pensamento positivo? Se eu quiser aqui gastar 5 ou 10 minutos para dizer a vocês as 1001 razões pelas quais você não tem motivo nenhum para ter pensamento positivo vivendo no mundo que a gente vive, só vou lhe desiludir ainda mais. Como ter pensamento positivo? Imagina que as outras pessoas com quem você convive, Durval, são pessoas tão boas e tão ruins quanto você. Sendo as pessoas tão boas e tão ruins quanto eu não vejo motivo nenhum para ter pensamento positivo. O ponto de partida não pode ser o pensamento positivo. O ponto de partida precisa ser: Deus está presente na minha vida e Ele tem um controle da minha existência, Ele tem a minha existência nas suas mãos. E aí sim eu posso dar o segundo passo, ou chegar ao segundo elemento constitutivo da minha realidade, que é a esperança. Porque Ele está presente, eu posso ter esperança. Não faz nenhum sentido alguém que afirma crer em Deus e que seja pessimista. Eu compreendo os filósofos pessimistas. Eu compreendo pessoas como Schopenhauer, como Heidegger, como Sartre, como Nietzsche. Esses caras têm todo motivo para serem pessimistas. Eles acreditam que vieram do nada, que estão caminhando para o nada e que a existência é um breve percurso entre o nada original e o nada final, a que Schopenhauer chama de absurdo. O que rege a vida, segundo Schopenhauer, é uma força chamada de caos.
O caos rege o mundo. É exatamente isso que é a diferença entre a filosofia de Schopenhauer e a filosofia de Hegel. Hegel acreditava que o que rege a vida, o que rege o mundo é a razão, é o espírito da história. E ele acreditando que o espírito da história rege o mundo, então ele tinha uma esperança de progresso. Schopenhauer não, ele diz: não há nada disso, o que rege o mundo, o que rege a vida é o caos, ninguém pode esperar nada dessa vida, é tudo uma zona, uma confusão, um tumulto, e tudo pode acontecer, inclusive nada. Bem, esses indivíduos, com essa crença, com essa forma de perceber a vida, de perceber o mundo, têm todas as razões para serem pessimistas. E eu não os critico, e eu não os censuro, e eu os entendo. O que eu não entendo é você, que crê em Deus e é pessimista. A isso eu não entendo. Se você me disser que o caos rege a vida e você tem medo da vida, eu te entendo. Mas se você me afirma que todas as coisas estão sob o controle de Deus e mesmo assim você tem medo da vida, eu não te entendo. Porque se todas as coisas estão sob o controle de Deus, Ele vai me levar em segurança até o meu destino. A tribulação, ela passará. E eu preciso apenas ser o quê? Paciente na tribulação. Ou seja, o que eu devo, o que eu preciso, o que eu careço, o que se demanda de mim, é que eu tenha paciência, e a tribulação se desfará. A tribulação se desconstituirá. Por que ela se desconstituirá? Por que ela se desfará como uma nuvem no céu, ou como a névoa numa manhã fria que se desfaz sob a incidência dos raios solares? Por que eu devo ter certeza que ela se dissipará? Porque Deus é quem rege todas as coisas, e Deus é bom para comigo. Então eu preciso ter esperança. Não apenas a tribulação passará, mas também o Senhor fará na minha vida o que para mim é melhor. Eu comecei a mensagem de hoje, Thomas, dizendo que o que constrói o mundo no qual nós vivemos é a percepção que temos acerca dele. Então o nosso mundo é cinza, azul, amarelo, de acordo com os olhos que construímos para perceber o mundo. E se é assim, se o mundo é constituído, se aquilo que a gente chama de realidade, na verdade é algo que nós criamos ao olhar para o mundo, então um indivíduo que acredita em Deus, que acredita na presença de Deus e na bondade de Deus e na soberania de Deus, e dá a Deus a honra e a glória que lhe são próprias, esse indivíduo só pode enxergar a vida um tempo antes da vitória. Então deixa eu dizer isso, Solange, para você anotar aí no seu papelzinho. A vida é um tempo antes da vitória. Todos os instantes da nossa vida são apenas tempos antes da vitória. Porque se é Deus quem nos conduz, se Ele está presente, e se Ele é como Ele é, bom e misericordioso, e cheio de graça para comigo, e o que me liga a Ele é o seu amor na minha vida, então todo o tempo, todo momento, todo instante da minha vida é um tempo antes da vitória. E como é que você está? Esperando a vitória. Esperando a vitória. É assim que eu me encontro, esperando a vitória. Seja na tribulação, seja na bonança, seja na calmaria ou no olho da tempestade, eu estou
esperando a vitória, porque Deus está presente, porque Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Eu não estou debaixo das mãos dos meus inimigos, eu não estou sob a voragem e a força do caos, eu não vivo no mundo e nem adoro a esse Deus chamado caos. O Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu adoro, o Deus que eu louvo, o Deus que eu cultuo, se chama amor, bondade, misericórdia. E se assim é, sendo assim, eu me regozijo na esperança. Porque o tempo que eu estou vivendo, o que é? É um tempo antes da vitória. Sim, meus irmãos, são estas as cores com as quais eu construo a realidade em que eu existo: presença, esperança e, em terceiro e último lugar, paz. Paz. As pessoas falam muito de felicidade por aí, né? Não, é que eu estou procurando a felicidade. Eu disse ontem, no casamento que eu celebrei ontem à noite, uma frase que choca as pessoas às vezes quando eu digo, né? Sobretudo para dizer uma frase dessa num casamento é lasca, né? Eu digo assim: olhem bem, se você quer ser feliz, não case. Se você quer ser feliz, não case. Só case se quiser fazer alguém feliz. Porque o casamento não é para um indivíduo que vive aquela mentalidade de solteiro: eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E aí, bota uma outra pessoa nesta relação cujo único propósito é me fazer feliz. E aquela pessoa tem que girar em torno de meus caprichos, de meus desejos, de minhas carências, e se ela não me satisfaz, eu descarto essa pessoa, procuro uma outra pessoa para não colocar no lugar, porque eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Casamento não é para quem quer ser feliz. Casamento é para quem ama tanto alguém que se dispõe a entregar nas mãos deste alguém sua esperança de felicidade e assumir o compromisso de envidar todos os esforços para fazer este alguém feliz. Só se case se for para fazer alguém feliz, para se envolver com a felicidade do outro e labutar e lutar para que esse alguém seja feliz. Grande problema no nosso meio é essa mentalidade de solteiro. O cara casa, tira a aliança da mão direita, passa a aliança para a mão esquerda, mas não muda nada na cabeça. Cabeça continua autocentrada, autorreferente. E as pessoas querem ser felizes. Eu não conheço nada que tenha a ver com felicidade, nada que se assemelhe à felicidade, que se pareça com felicidade, tanto quanto paz. As pessoas não sabem o que querem. Acham que se tiverem um emprego melhor, um salário maior, um carro mais moderno, então elas terão paz. As pessoas acham que o que lhes retira a paz e a tranquilidade é a pessoa que está ao seu lado. E aí você vai vivendo essa confusão, esse tumulto. Meus irmãos, a nossa maior e mais profunda necessidade é a necessidade de paz. A pergunta que talvez você esteja me fazendo é: Martorelli, tá, eu acho esse negócio de paz lindo, mas como é que eu faço para ter paz? Sobretudo, como é que eu faço para ter paz vivendo como eu vivo, trabalhando onde eu trabalho,
me relacionando com as pessoas que eu me relaciono. Como é que eu faço? Só matando. Como é que eu faço para finalmente ter paz? Deixa eu dizer a vocês que você nunca vai ter paz no mundo fenomenológico, no mundo das aparências, se você não tiver paz dentro de você. A paz de fora é a expressão da paz de dentro. E quando a paz de dentro é densa, é intensa, não pode ter confusão fora que perturbe a paz de dentro. Amanhã começa na Rede Globo uma novela nova, Joia Rara. Quando eu vi os primeiros comerciais e apresentando, eu tive um impulso de alegria. Eu digo, caramba, que legal, vai falar sobre espiritualidade budista. E eu acho que a filosofia budista é algo muito interessante, e é muito interessante que isso seja difundido para as pessoas, porque é algo muito joia mesmo. Eu acho que é uma coisa interessante e as pessoas deviam conhecer. Mas isso só durou 3 segundos, porque logo eu lembrei que não era a filosofia budista que ia ser difundida, era a filosofia budista mediada pela Rede Globo. E a Rede Globo tem o dedo de Midas ao inverso. Midas é aquele rei da mitologia que tudo quanto ele toca vira ouro. A Rede Globo não é bem assim. Tudo quanto ela toca vira porcaria. E aí vai ser terrível, porque vai ter aquelas categorias, vai ter aquelas figuras, a figura dos templos budistas, dos monges budistas, das meditações, e tudo aquilo vai ser a serviço do nada, vai ser a serviço daquela cachorrada que é a trama de todas as novelas da Globo. E eu não suporto, sinceramente. Como eu posso me dedicar a ficar ali em frente a um mundo de corrupção, a um mundo de confusão, a um mundo de sacanagem, deixar que aquilo tudo entre na minha alma, na minha cabeça, e depois sair dali feliz, contente? Não dá, porque aquilo tudo é introjetado, aquilo tudo cai dentro de você. E para muitas pessoas, o momento mais esperado e importante do dia é a hora de assistir a novela. E aquela novela é a fonte das informações do mundo que você vive. E aquilo vai construindo o teu mundo, tuas relações. Você passa o dia todo tentando descobrir quem é a outra pessoa. Esse é o Antônio Fagundes da minha vida. Não, essa aqui, aí vai. Porque aquilo, gente, eu não disse a vocês que realidade é aquilo que eu acredito que é? Se eu acredito que a minha vida é como aquela fantasia, a minha mente, veja que coisa terrível, Eliane. A minha mente não sabe fazer a diferença entre o que é e o que eu acredito que é. A minha mente faz com que eu sofra, e tanto faz se é ou se eu acredito que é. Vou dar um exemplo a vocês. Você morava em casa, hoje pouca gente mora em casa, mas quando eu morava em casa, você abre a porta do quintal, lá fora, lá atrás, escuro. Aí você abre a porta do quintal e você tem a impressão de que tem um homem lá fora, um homem. Aí você fecha rapidamente a porta, assustado. Não importa se é ou se não é um homem. Para você, porque a tua mente, quanto aos resultados emocionais que ela produz, ela não consegue fazer a diferença entre o que é e o que aparentemente é. É por isso que você sente gozo e dor sonhando. Não é não?
Nós sentimos gozo e dor sonhando, porque a mente acredita que é. E enquanto ela acreditar que é. Emocionalmente é. E a gente fica assistindo as novelas, eu que sou uma pessoa muito fraca, eu me envolvo, né? Eu vou me envolvendo naquilo ali e tal, eu não aguento. E aí Karina diz, mas que besteira, rapaz, eu não posso ficar aqui, eu tenho que sair daqui. Porque é. E tem uns programas de auditório que eu também não consigo assistir, porque eu me sinto lá dentro. Eu me sinto como se eu tivesse pago o ingresso e entrado para assistir aquela nojeira toda, e eu me sinto ali dentro. Eu preciso sair daqui, eu não consigo ficar aqui. Meu irmão, você quer ter paz na sua vida? Tenha paz na sua mente. Silvinho, para ter paz na sua mente, você precisa declarar o fim da guerra com as pessoas que se tornaram teus inimigos. Por isso é que quando Paulo nos diz isso, ele diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Oração aqui, na leitura de Paulo, é o ato pelo qual eu construo a minha mente a realidade da presença de Deus em mim. É a oração perseverante que constitui tudo isso. Não responda o mal com o mal. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você sabe o que é isso? Por que Paulo nos recomenda isso? Não é para que sejamos panacas, bobacões. Não! Paulo nos recomenda isso para que a gente possa ter paz dentro de nós. É preciso que eu pare de ver quem quer que seja como meu inimigo e me envolva numa luta. Essa luta, esse conflito. Não! Eu estou em paz porque Deus está presente na minha vida. E esse Deus que está presente na minha vida é bom e fará o meu bem. Eu estou em paz porque não há ninguém nesse mundo contra quem eu exista. Não existe ninguém nesse mundo cuja infelicidade me trará alegria. Eu choro com os que choram e me alegro com os que se alegram. Eu vivo num mundo onde a realidade é marcada pela presença de um Deus amoroso e bondoso. Mas isso a gente não consegue fazer soprando o pó de pirlim-pim-pim. Eu acho que Eugênia vai lembrar, né? Sei lá. Talvez eu tenha contado a ela isso quando ela era ainda muito criança. Eu estava pensando que ela tinha assistido comigo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passava na década de 70, mas não pode ter sido, não pode. Não pode. Ah, sim, naquela TV a cabo que reprisa tudo. Ah, entendi. É aquela TV que reprisa todas as coisas, foi lá que ela viu. Mas então, a boneca, a Emília, ela tinha uma sacolinha com um pó mágico que ela ganhou do rei das águas claras. Vocês lembram disso lá? O rei das águas claras. Você lembra, né? Você lembra? Era a Emília tinha um pó mágico, ela tinha uma sacolinha de pó, então quando as coisas apertavam, ela metia a mão lá dentro da sacolinha e soprava aquele pó cintilante. Era o pó de pirlim-pim-pim. E o pó de pirlim-pim-pim mudava tudo. Mudava todas as coisas. Eu não tenho pó de pirlim-pim-pim. Eu não posso, como eu gostaria talvez, de soprar sobre vocês e mudar a cabeça de vocês. Por isso o terceiro conselho de Paulo é: sede perseverantes na oração, porque é a oração perseverante que é capaz de construir na nossa mente este mundo diferente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agora eu vou pedir para a gente diminuir as luzes, para a gente ter esse tempo de oração. Daniel vai pegar o violão
vai tocar uma canção. A gente vive num mundo tão agitado. E às vezes eu tenho a impressão, né, que essa agitação vem para dentro da nossa vida. Ninguém consegue viver em paz se seus inimigos são seus pensamentos. Se quem nos faz mal e nos destrói são nossos pensamentos. Os pensamentos existindo em nós, nos golpeando, nos fazendo sofrer. Outro dia, conversando com uma irmã, ela me disse que ficava ouvindo uma voz que lhe dizia assim: você não presta, tua vida não vale a pena, por que você não se mata? Olha aí, olha a janela, olha aquela arma do teu primo que está lá no guarda-roupa. Por que você não pega? E a voz ficava falando no ouvido dela. E ela me disse: pastor, eu queria me libertar daquilo. Eu sei que aquilo era o diabo. É possível que o diabo tenha amplificado o som dos teus próprios pensamentos. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou lhe dizer. Hoje a gente vive num tempo tão egoísta e egocêntrico que a gente pensa que nós existimos para sermos felizes. Nós existimos para sermos felizes. E se eu não sou feliz, é melhor não existir. É melhor morrer. É melhor eu me matar. Por quê? Eu nasci para ser feliz, mas eu não consigo ser feliz. Eu só consigo sofrer. Eu só consigo errar. Eu só consigo fazer sofrer. Então, para que continuar vivo? Para que continuar viva? Mas desculpa, minha irmã, meu irmão, quem lhe disse que você nasceu para você mesma, para você mesmo? Pensa numa flor. Por que a flor desabrocha? É por ela mesma? A flor desabrocha para glorificar a Deus e fazer bem a quem passe por ela. Não é por isso que a flor desabrocha? Porque em desabrochando, Deus se sente louvado pela flor. E porque a flor desabrochou, quando eu passo e a vejo, ela me faz bem. Como naquele dia, cara, que eu e você saímos quase de madrugada para ver o ipê que floriu, só para olhar para ele e bater palmas, dizer: seu ipê, como o senhor está lindo. Ele não precisava daquilo, sabe, Karina? Milhares e milhares de ipês florescem onde ninguém vê. Mesmo assim faz sentido florescer. As flores florescem, desabrocham para glorificar a Deus e fazer bem a quem quer que passe. Eu e você, Geraldo, estamos aqui para ir vivendo, glorificar a Deus e fazer bem a quem passar perto de nós.
que os pássaros cantam? Por quê? Para eles mesmos? É por isso que os pássaros cantam? Os pássaros cantam para acalentar a si mesmos? Não, os pássaros cantam para glorificar a Deus com suas vozes e alegrar o coração de quem quer que os escute, se houver quem os escute. Por isso eu canto, por isso eu louvo, por isso eu existo, para isso eu vivo, para glorificar a Deus através da minha vida e fazer o bem a quem quer que ouça a minha voz. Não, eu não vivo por mim mesmo, nem para mim mesmo. Por isso, quando as tribulações chegam, e elas entram na minha vida, Durval, batendo pela porta da frente, eu já as recebo dizendo: vá com Deus, porque tantas já chegaram, todas elas foram embora. Toda a tribulação que bate na minha porta, eu a recebo dizendo o quê? Vá com Deus. Porque sabe, Pedro, Deus levou todas elas. E estas que chegam também vão com Deus. É só assim que a gente vai ter paz dentro de nós. É só assim que a nossa alma vai se aquietar e tranquilizar. É só assim, quando nós nos dermos conta do propósito de Deus em nossas vidas, que não é autocentrado, é nele centrada, é que então as coisas vão se aquietar em nós. Nós vamos orar, você vai dar a mão à pessoa que está do seu lado, só para recordar que não está sozinha, que não está sozinho. Os meninos vão nos dirigir numa canção, e você vai cantar essa canção. Você vai cantar essa canção. E enquanto estiver cantando essa canção, desabroche. E enquanto estiver cantando essa canção, cante como os pássaros cantam. Lembra que Jesus nos mandou olhar as aves dos céus e os pássaros do campo e aprender com eles? Não, eu não existo para mim mesmo. Eu quero florir e glorificar a Deus. Eu quero cantar e exaltar o Senhor. E se houver alguém perto de mim a quem bem isso faça, aleluia! Se não houver ninguém que veja, eu vou ser como os milhares e milhares de peixes no meio da floresta, que vão florescer só para Deus. E isto me basta. Não há nenhum pássaro que cante que ele não escute. Mas tem um monte deles que cantam e eu também escuto. Ai, é bom demais. Vamos cantar a canção de mãos dadas. Esta paz que sinto em minha alma
Quem olha as circunstâncias diz: tudo de ruim pode acontecer na minha vida. Mas quem olha o Senhor diz: Ele está presente, Ele proverá, Ele cuidará de mim, Ele afastará de mim os meus inimigos, aqueles que armaram ciladas contra mim, eles mesmos nelas cairão. Sim, alegre estou, é um canto de esperança, é o desabrochar da flor de lótus que brota no meio da lama. Alegre estou. Esta paz, de novo, esta paz, construa a realidade dentro de você, dizendo essas palavras: não é esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é sobretudo porque o Senhor me ama, porque eu amo meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor não me guie por vista. Diga agora: alegre estou. Não olhe as circunstâncias, o que eu olho é o seu amor, não me guie por vista. Não é o seu amor, é a realidade do Senhor. E ainda que os montes não floresçam e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes, até os frutos podem se precipitar, e a terra as circunstâncias, olhe o seu amor não me guie por vista. Diga de coração: alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor não me guie por vista. Alegre E esta alegria é para te louvar, Senhor. Esta alegria é a nossa canção, é para ti, Senhor. Esta alegria que advém de olhar o teu amor por nós é a canção, é o desabrochar que temos e que podemos te oferecer hoje. Ó Deus eterno, muito obrigado por sabermos que Tu és a nossa única realidade. Tu és a nossa única verdade. Tu és, Senhor, a resposta que precisamos. Tu és a garantia de que toda tribulação é passageira e que a vitória e caminho para a vitória é a nossa vida. Glorificado e exaltado para sempre seja o Teu nome. Amém. Saudemo-nos uns aos outros com um abraço da paz.